Graça e paz novamente, queridos irmãos, irmãs, todos que estão aqui nos acompanhando ao vivo, presencialmente ou ao vivo pela internet. Qualquer momento que você estiver assistindo isso, que bom que você está. Você veio num ótimo dia e você é abençoado por poder ouvir a palavra de Deus nesse momento. Eu ouvi uma frase há um tempo muito inteligente que dizia o seguinte: o seu tamanho é inversamente proporcional ao tamanho dos problemas que você superou. Eu vou repetir: o teu tamanho, falando de maturidade, é inversamente proporcional ao tamanho dos problemas que você superou. Quanto maiores os problemas que você superou, maior você se tornou. Quanto menores, também é o tamanho do seu desenvolvimento. É inversamente proporcional. Você deve se lembrar, talvez, a primeira vez que você enfrentou um desafio por sua própria conta, longe dos seus pais olhando você. Da minha geração para trás, isso foi bem cedo. Por exemplo, o meu pai me levou o primeiro dia na escola e nunca mais. Então, no segundo dia, eu fui com 7 aninhos caminhando até a minha escola. Talvez para aqueles mais urbanos, mais novinhos, a primeira vez que você andou de ônibus, lembra? A sensação, meu Deus, será que eu vou conseguir? A primeira vez que você enfrentou um desafio, com certeza isso foi um problema que mexeu com as suas emoções, mas a sensação de superar, de conquistar, de vencer, trouxe para você aquela sensação de que eu dou conta, eu posso crescer, eu posso enfrentar desafios maiores. Você cresceu, você encarou o problema e se desenvolveu a partir de um problema. Os problemas podem ter um resultado positivo ou um resultado negativo. Quando somos expostos aos problemas, quando nós os enfrentamos e superamos, nós nos desenvolvemos. No entanto, há um risco inerente aos problemas, porque eles também têm o potencial de nos machucar, de nos esgotar, de nos aleijar emocionalmente, ou drenar as nossas forças e nos fazer esmorecer. Muitas vezes, quando nós enfrentamos problemas por tempo demasiado, nós estagnamos, nós paramos, não queremos prosseguir. E pode realmente tirar a nossa vontade de vencer. Esse é um resultado negativo. Quando somos expostos e vencidos pelos problemas, então nós me ajuda, pessoal, desfazemos. Quando nós vencemos e superamos os problemas, e quando eles nos vencem, nós nos desfazemos aos poucos. Todas as pessoas estão envolvidas nessa dinâmica com os problemas, ou se desenvolvendo, ou se desfazendo. Nessa introdução, com certeza, ou você está se desenvolvendo, ou você está se desfazendo na sua vida. Ou você está crescendo e se tornando alguém mais maduro e melhor. Ou os problemas estão te vencendo e você está se tornando alguém pior, ou estagnado. A Bíblia fala bastante sobre isso. E às vezes esse processo é mais intenso ou menos intenso. O fato é que ele não pode ser evitado. O tempo todo a gente enfrenta problemas. A Bíblia se refere a esse tipo de problema que nos assola com 2 palavras, uma no hebraico, outra no grego: tentações e provações. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, a mesma palavra às vezes é traduzida por tentação e outras vezes como provação. No Antigo Testamento a palavra Nissá aparece em Êxodo 17:7. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova. É a palavra, pôr o Senhor à prova. Eles estavam testando Deus, provocando Deus. É essa palavra. Êxodo 20:20, Moisés respondeu: não tenham medo,
pois Deus veio desse modo para prová-los, para que o temor a Ele os impeça de pecar. É a mesma palavra, Deus provando o povo dele, para que a fé fosse fortalecida. Em Deuteronômio 13, 2-3, se os sinais ou milagres preditos por um profeta acontecerem, e as pessoas disserem, venham, vamos adorar outros deuses, esses profetas falsos, né? Deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvidos às palavras deles. É um teste do Senhor seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o seu coração, de toda a sua alma. Olha que loucura, gente. Eu estou lendo Deuteronômio capítulo 13, se você quiser dar uma olhada, vale a pena, porque Deus disse, se aparecer um profeta, o profeta dizer que vai acontecer alguma coisa, e acontecer, e esse profeta falar, então agora mudou, nós vamos adorar a Deus, mas nós vamos adorar também outros deuses. O próprio Deus está dizendo, não ouça, porque eu mandei para testar vocês. Teste, um problema sério de discernimento, aconteceu no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. A palavra peirazo, às vezes é traduzida como tentação, às vezes é traduzida como provação. Em Mateus 4:1, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado ou provado pelo diabo. Tiago capítulo 1, versículo 13, e quando vocês forem tentados, a mesma palavra, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta ninguém, a mesma palavra se repete. E quando a gente olha para essas coisas, Deus tentando, Satanás tentando, Deus não tenta, a gente começa a ficar confuso, afinal de contas, onde que vem esse negócio? É para o bom ou é para o mal? E essa confusão, ela é ruim, porque as tentações logram mais êxito em prejudicar quando a gente está confuso, na penumbra da ignorância, na incerteza e na falta de direção, é que a gente está sujeito a ser desaprovado no meio da tentação e da provação. Por isso nós fazemos muito bem em ler a Bíblia e pesquisar esse termo, e nós vamos fazer isso nesse domingo e no próximo domingo, com a graça do Senhor, para que vocês não venham cair em tentação e venham ser aprovados no meio da provação. Vocês querem? Então feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós vamos abrir a Tua Palavra, nós vamos refletir sobre os ensinamentos, e muitas vezes eles são confusos para nós, porque a nossa mente é limitada, porque o nosso entendimento, ele é assombrado, há sombras nele. Mas o Senhor, Deus, que é luz, pode iluminar agora a explicação da Tua Palavra, iluminar a situação que nós estamos vivendo, e nos ajudar a perceber qual é o caminho. Que o Teu Espírito Santo fale conosco. Nós oramos no nome de Jesus, e aqueles que concordam dizem amém. Vamos continuar então, meus irmãos. Hoje nós vamos falar de tentações e pecados, primeiro em nós mesmos. Na semana que vem, nós vamos falar sobre tentações e pecados nos outros. Vocês devem convir comigo que é muito mais fácil ver as tentações e os pecados que os outros enfrentam do que enxergar as tentações e os pecados que nós mesmos enfrentamos. É muito mais fácil ter respostas para os problemas dos outros do que até mesmo perceber os nossos próprios problemas. E há um grande problema nisso, porque como é que a gente vai ajudar alguém em suas tentações e pecados se nós não temos consciência nem das nossas tentações e nem dos nossos pecados? A tentação é sempre julgar o próximo e tentar ajudar como a gente acha melhor, mas o maior desafio é se ajudar, é saber como lidar com esse problema tão comum na história bíblica. Eu tenho muitos textos para compartilhar com vocês, eu não vou abrir todos, mas à medida que eu for falando, talvez você vá lembrando e vai percebendo que isso acontece desde sempre, por vários sujeitos. Às vezes é o diabo, às vezes é Deus, às vezes é a própria pessoa, às vezes é outra pessoa, às vezes é a circunstância, mas gente como a gente foi tentada, foi provada ao longo da história. Eu vou começar em Gênesis, lá no capítulo 3, aparece, por exemplo, um ser espiritual, que a Bíblia chama de serpente. A serpente fez o quê? Tentou Eva, lá no início da história.
Tentada pela serpente, Eva, por sua vez, tentou quem? Adão, oferecendo para ele a fruta proibida. E olhando para essa história, ambos caíram em tentação. O primeiro homem, a primeira mulher foram tentados. A serpente tentou Eva, Eva tentou Adão. Quando a gente avança mais, em Gênesis capítulo 22, diz a Bíblia que Deus provou a fé de Abraão, pedindo que ele lhe entregasse em sacrifício o seu filho, o filho da promessa, Isaque, que era um adolescente, que deveria ser oferecido em sacrifício. E o que Abraão fez? Nós estudamos esse texto há pouco tempo atrás. Levou o menino para sacrificá-lo, estava disposto a matar o menino, porque ele acreditava que, sendo o filho da promessa, aquele menino seria ressurreto dentre os mortos. Se Deus estava pedindo, e Deus tinha feito uma promessa, Deus não se engana, eu tenho que obedecer. O que aconteceu? Deus provou para ver se Abraão amava mais a Deus do que ao seu próprio filho amado, e Abraão, vamos lá, gente, passou no teste. Ele foi, é a mesma palavra. Deus agora provando a fé de Abraão. Moisés advertiu o povo a não pôr o Senhor à prova. A gente já leu o texto de Deuteronômio 6:16. Deus provou o povo de Israel no deserto, enviando para eles dificuldades, mas a cada aprovação, ao invés de serem aprovados, eles eram reprovados através da murmuração, da reclamação, da idolatria, da desobediência, do desleixo com as coisas de Deus. Eles foram reprovados, mas Deus trouxe dificuldades para provar, mas essa prova só mostrou que eles não estavam muito bem não. Se a gente continua avançando, Satanás incitou o rei Davi no caso do censo de Israel. Davi era rei, Davi era vitorioso nas batalhas, mas num certo momento Satanás encheu o coração dele para ele fazer um recenseamento e contar para ver se o exército estava grande, se o exército era suficiente para proteger a nação. Só que não era para ele fazer isso, e ao fazer isso ele caiu em tentação e trouxe prejuízo para si, e para o seu reino precisou se arrepender. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Vocês devem lembrar de um personagem chamado Jó. Jó passou por provações e sofrimentos. Por quê? Porque Satanás tentou Deus para poder provocar Jó, e provocou até o absurdo por duas vezes. Primeiro tirando tudo que ele tinha, e depois tirando a saúde, para que ele negasse a Deus e amaldiçoasse a Deus e morresse na sua dor. Satanás tentando, Satanás provocando, Satanás provando. O salmista ora pedindo para ser provado por Deus. Prova-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum pensamento mau e guia-me pelo caminho eterno. O sábio de Provérbios afirma: o crisol prova a prata. Crisol é a substância que você coloca na prata para separar a pureza da impureza. O fogo prova o ouro, derrete o ouro para que as impurezas venham à tona e possam ser tiradas. Então, se o crisol prova a prata, o fogo prova o ouro, ele diz: Deus prova o coração. É muito assustador essa imagem, porque quem que gosta de ser queimado? Alguém queimou a mão essa semana? Não? Ontem eu estava aí pilotando uma churrasqueira. Você sabe que o pastor no dia de folga, né? Também está servindo. Estava pilotando uma churrasqueira para uns amigos meus aí, e fui acudir aqui. Quando eu voltei para cá, eu descansei a minha mão na base, só que eu tinha colocado uma grelha quente, e meu dedo só encostou naquela plataforma quente, e quando encostou, mas foi tão rápido que eu não me queimei. Alguns de vocês já se queimaram, sim ou não? É bom? É gostoso? Que tal ficar sendo malhado e fervido pelo fogo? Deus provando o coração. Ninguém em sã consciência escolheria um negócio desse, mas o crisol prova a prata, o fogo prova o ouro, e Deus
prova o coração. O que vai acontecer com você ao longo da sua vida? Algumas vezes, você vai passar pela provação para Deus ver o que há no seu coração. Difícil, né, gente? E aí você pensa, nossa, pastor, que coisa difícil. Pois Deus não poupou nem o próprio Filho. Depois de ter sido batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e, cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido para o deserto, a fim de quê? De ter uma experiência nova com Deus, porque só o batismo foi pouco, né? Para ter mais momento com Deus, aquela coisa maravilhosa. É isso que está escrito na Bíblia? Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, e por 40 dias ele foi tentado em toda sorte de tentação. O próprio Cristo, conduzido pelo Espírito Santo para um local, para uma oportunidade de tentação profunda e intensa. Que coisa absurda! Geralmente a gente pensa que a tentação veio do inimigo para o nosso mal, mas foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado pelo tentador. Não é confuso? Deus não deveria nos proteger dessas coisas, nos poupar dessas coisas, não permitir que essas tentações e provações não acontecessem conosco. Realmente é assustador como que as coisas acontecem. Hoje nós vamos ler um texto onde Jesus ensina a orar em relação às tentações. Nós vamos ler esse versículo depois. Jesus também instruiu os discípulos ao que eles deviam fazer para não cair em tentação. Nós vamos ler esse versículo também. Mas há promessas. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o texto bíblico escrito por Paulo diz que o Senhor Deus não permite que nós sejamos tentados além do que nós possamos suportar, mas juntamente com a tentação Ele mesmo providencia. A versão que a gente usava é livramento, agora tem que falar um escape. Sempre Ele sabe até onde a gente consegue ir. E tem mais. Há uma admoestação que nós lemos quando estávamos pensando na eleição dos diáconos, onde Paulo fala para Timóteo exortar os ricos, dizer para eles: aqueles que desejam ficar ricos, caem em muitas tentações. Olha, o amor ao dinheiro pode se tornar uma tentação. E há outros textos, Tiago capítulo 1, versículo 12 a 15, diz: feliz o homem que persevera na tentação, na provação, pois receberá a coroa da vida. Portanto, meus irmãos, as provações testam e desenvolvem a fé do homem e da mulher de Deus, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu e você passaremos por múltiplas tentações e provações, grandes e pequenas, diversas na intensidade e na profundidade. E isso acontece com todas as pessoas, e pior, não só acontece de toda sorte sobre todas as pessoas, como continuamente. Se você acabou de passar por uma provação, ou acabou de vencer uma tentação, não abaixe a guarda, porque pode ser que venha outra justamente em seguida. Eu estou desanimando vocês? Pode parecer ruim, mas não é. E como é algo muito comum, a gente começa a achar, todo mundo passa por isso, é normal. E quando uma coisa é comum, a gente perde o receio, a gente perde o medo, a gente se acostuma. Aqui em Campinas eu fui roubado, se não me engano, 4 vezes. Na primeira vez foi horrível. Na segunda vez foi pior. Uma vez eu estava, acho que com a Tatiana França, voltando lá do Jardim Telespe, naquelas peruas roxas que costumavam passar para a gente fazer só assim, vocês lembram? E iam ver um cara que roubar o ônibus, tacou uma pedra na porta, coisa assustadora, terrível. Já fui assaltado dentro daqueles micro-ônibus. Foi assaltado na frente da casa do Leandro, levaram a moto, levaram o dinheiro, levaram a minha bolsa. Mas da última vez que eu fui assaltado, eu estava estudando inglês e o bandido entrou lá. E eu já estava ficando acostumado com aquelas coisas, e vendo que ele estava na frente da janela, eu estava imaginando como que eu jogaria dali. Eu estava me acostumando, sem perceber o risco que eu estava correndo. E ele, mais atento que eu, falou: cara, olha para lá.
Aí eu fiquei esperto. E ele, por graça, ainda levou meu tênis e a minha camisa. Você está rindo, que só tinha mulheres lá, acho que ele achou que a minha ia servir melhor. Quando a gente enfrenta tentações, e todo mundo enfrenta tentações e provações, a gente se acostuma. Todo mundo passa por isso nem é tão sério, isso é comum. Não precisa nem levar isso tão a sério, todo mundo cai, todo mundo fraqueja, todo mundo desanima, todo mundo passa por esse tipo de coisa. Se for ver, olhando para a média, eu até estou bem, porque eu ainda estou vindo na igreja. Tem gente que nem na igreja está vindo, não é não? Isso para quem está vindo todo domingo, porque quem vem uma vez se compara com quem não vem nenhuma, né? Não, eu pelo menos vim esse ano. Ou quem não está vindo nem uma vez por ano também se conta, não, mas pelo menos eu ainda temo a Deus, né? E a gente se acostuma a lidar com essas situações, sem perceber que elas são perigosas. Ao mesmo tempo que elas podem ser instrumento para desenvolvimento, elas podem ser instrumento para destruição. E a gente esquece de tomar o devido cuidado. E é por isso que nessa noite eu quero incentivar os irmãos a refletirem sobre 2 versículos que Jesus nos deu, e que nos ensinam a como lidar com as tentações e com os pecados em nós e nos outros, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui em Mateus capítulo 6. Vamos ler todos juntos? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mais uma vez, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Algumas Bíblias dizem, livrai-nos do mal. Tudo bem. A primeira coisa que eu percebo lendo esse texto, onde Jesus está ensinando os discípulos a orarem, e depois de louvar a Deus, depois de honrar o nome de Deus, depois de pedir o pão nosso de cada dia, vem esse pedido, não nos deixeis cair em tentação. E o que nós percebemos nessa frase é que nós não temos qualquer condição de vencer as tentações sozinhos. Nós não temos qualquer condição de vencer as provações sozinhos pela nossa própria força, pela nossa própria esperteza, pela nossa própria astúcia. Eu, por mais forte que seja, sou fraco diante das tentações e das provações. Você, por mais forte que pense que é, tem que tomar cuidado, porque você foi ensinado por Cristo a orar pedindo auxílio. E se precisa de auxílio, é porque não consegue sozinho. E muitas vezes nós esquecemos de colocar em prática essa instrução, ou falhamos em reconhecer a nossa vulnerabilidade diante dos problemas que nos assolam, tantas e tantas vezes. Percebam, meus irmãos, os maiores santos, tomados pela tentação, se apequenaram e se tornaram menos que homens. Pegue, por exemplo, Pedro. Dentre os 12 discípulos de Jesus, qual era o mais fervoroso, o mais corajoso, o mais para frente, aquele que respondia as perguntas na ponta da língua, aquele único dentre os 12 que andou sobre as águas, tamanha a fé que teve? Quem? Fala alto. Pedro. Dentre todos os apóstolos, qual se destacava? Pedro. Sim, Pedro se destacou o tempo todo, e ele mesmo reconhecia isso. Diante da falha dos outros, diante da afirmação de Jesus, um de vocês vai me trair. O que Pedro falou? Eu não. Os outros, pode ser, né? Não dou para torcer por causa desse, né? daquele, mas eu me garanto. Ele sim, Senhor. Eu não. E aí Jesus fala, Pedro, essa noite você vai me negar 3 vezes. Não, nunca. Eu estou disposto a morrer por ti. Olha a força da declaração de Pedro, homem de fé. Eu enfrento a morte e eu morro, mas eu não te abandono. E ele estava disposto. Quando a turba de soldados, guiados por Judas, vieram prender Jesus nas sombras da noite, quem foi que pegou a espada para defender? Pedro. Quem foi que lascou uma espadada na orelha do servo do Malco? Pedro. Ele estava disposto, ele estava determinado a mostrar quão forte ele era, quão corajoso ele era. Eu enfrento a morte. Jesus falou, abaixa a espada, Pedro. Hoje não é assim. E quando Jesus se entregou, aquele homem cheio de coragem, estava com medo. Antes,
Jesus, tomado pelas dores da morte, pela tristeza mortal, precisando de apoio, de amigos que orassem com Ele, que o acolhessem, que o consolassem, que o apoiassem na busca de Deus na sua hora mais terrível. Ele pediu: vem vocês que são mais chegados, Pedro, João e Tiago, orem comigo, porque eu estou padecendo, eu estou a ponto de morrer de tanta tristeza. Os três foram, Jesus saiu para orar, e quando voltou, Pedro, o homem de fé, corajoso, comprometido até a morte, em pouco tempo não passava de uma criança que não aguenta o sono. Eu tenho filhos, e às vezes eles põem na cabeça que vão ficar acordados. E adianta, quando o sono chega? Dormem, são vencidos, são crianças vencidas pelo cansaço. Eu amo ver aqueles vídeos quando aparece para mim em alguma rede social, da criança lutando para ficar acordada, mas a cabeça caindo. Vocês já viram? É assim que eu imagino Pedro: não, eu sou fervoroso, eu vou orar com Jesus. E Jesus vem e chama: vocês estão dormindo? Acordem, orem, a hora é terrível. Não, não, é verdade, é verdade. Eu vou orar. Ai, Jesus, me ajuda aqui. 3 vezes, dormindo como uma criança, desleixada, vencida pela sua fraqueza, vencida em sua busca. Eu vou buscar a Deus. Daqui a pouco estava dormindo. Homens fortes, homens santos, tomados pela tentação, se apequenam, caem, fraquejam, dormem. Segunda lição que eu percebo nesse versículo é que, de maneira geral, as tentações e provações revelam o que realmente há em nós. É na tentação que nós mostramos o grau da nossa maturidade. É na tentação e na provação que nós mostramos a qualidade da nossa fé, a qualidade da nossa devoção, a que estatura espiritual nós alcançamos. Não é no tempo bom, onde tudo vai bem, que essas coisas se tornam patentes. É na hora da dificuldade que você percebe. É na hora que você chuta com o dedinho do pé o canto da mesa de centro. É nessa hora que você descobre o que tem no seu coração, porque na hora que você bate, vem lá do fundo. Não é? Um aleluia bem forte, não é isso, gente, que vem? Aleluia, glória a Deus, louvar a Deus em todas as coisas, é isso? Eu aposto que se eu botar uma câmera escondida na casa de vocês, é isso que eu vou encontrar. Não é? Quando você está dirigindo na cidade, né, e vem aquelas pessoas e te fecham, e faz isso, faz aquilo, e você louva a Deus: oh Deus, abençoa essa pessoa, tadinha, né? Eu morria de raiva dirigindo. Eu pegava Santos Dumont todo dia, de manhã e à noite, às vezes vinha 3 vezes para cá, quando tinha reunião do conselho, escola dominical e outras coisas. Pegava a hora do rush, bravo toda a vida, certo? Pois um dia nós saímos de casa, e já estávamos no meio do caminho, quando a Carolina falou: a panela de pressão. E eu pensei assim: como assim a panela de pressão? A panela de pressão, não lembro se eu desliguei. Como assim você não lembra que desligou? Nós moramos no térreo. Se não explodir, caiu o prédio. Você tá... eu não sei. Fiquei muito bravo. Mas pensei nas consequências, né? E voltei. Para chegar em casa e descobrir que estava desligado. Glória a Deus, né? Menos mal. Mas depois daquilo, eu e a Carol amadurecemos. Todas as vezes que a gente vê uma pessoa dirigindo como um louco, a gente pensa: deve ter esquecido a panela de pressão. É nessas horas que a gente descobre como que a gente está. E a gente nunca sabe o que o outro está passando e por que está passando. Por isso eu vou deixar o outro para a semana que vem. Mas na hora das tentações, das provações, nós realmente revelamos o que há em nós. A palavra provação pode ser traduzida por isso como se Deus estivesse fazendo um furo no balde para ver o que escorre de lá de dentro. Se é água limpa, se é água suja, se é coisa boa, se é coisa ruim. Meus queridos, Deus vai fazer isso com você. Se Ele não fizer, Ele vai te levar no lugar onde alguém faça. E é possível que Deus esteja fazendo com você agora. Exatamente isso. Deixando um arranhão,
deixando um furo, deixando alguém provocar, deixando algo acontecer para revelar o que está lá dentro, se puro, se limpo, mas é o que tem que vai sair. As tentações revelam a nossa real situação, o que realmente está no nosso coração. Isso de maneira geral, elas sempre vão revelar. Mas de maneira específica, a tentação também pode visar derrubar a gente no mal. O texto diz: e não nos deixeis cair em tentação. E se você cair na tentação, você vai estar preso no mal. A tentação visa fazer você perder as forças, deixar de segurar para poder cair. Quando nós começamos uma tentação, nós nos agarramos do Senhor. Eu vou orar mais, eu vou buscar mais a Deus. Mas à medida que a tentação continua e a provação não cessa, nós vamos perdendo a força até sermos vencidos e caímos no mal. Satanás pode agir sozinho, usando seus dardos inflamados para atingir a sua mente, o seu coração. Ou ele pode usar pessoas e coisas do mundo para te tentar com o mal. Ou ele explora o que há dentro de nós, as lacunas que nós não entregamos ao Senhor, e a partir dessas lacunas ele entra, ele assume o espaço até ele governar tudo. Foi assim que aconteceu com Judas. Judas era discípulo de Jesus, mas Judas amava o dinheiro, então ele tinha uma prática oculta. Ele roubava. E quando alguém gastou muito dinheiro, um perfume caro, ele falou: poxa, eu podia estar roubando muito mais, ninguém ia notar. E ele ficou bravo. Então ele resolveu que aquilo estava sendo um prejuízo na vida dele. Então ele resolveu vender Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Por que isso aconteceu? Porque havia lacunas. Deus tinha ele só em parte, não todo. No coração dele havia espaço para amar o dinheiro. E através desse espaço, Satanás entrou e tomou foi tudo, e encheu o coração dele de maldade, de traição. E aquele homem que conhecia Jesus e sabia que era inocente, entregou aos seus inimigos como culpado. E Jesus foi condenado, torturado e assassinado. Judas participou e levou esse remorso consigo para o túmulo. Enquanto Satanás não for lançado no fogo, nós seremos tentados por ele. Enquanto o mundo e seus desejos existirem, nós seremos tentados. Enquanto nossa corrupção não for coberta pela incorrupção de Deus, pela incorruptibilidade, nós seremos tentados. E você vai ser tentado de toda sorte de maneira. Nesse instante você está sendo tentado. Pode ser no seu casamento, pode ser com um amigo, pode ser com um inimigo, pode ser no trabalho, pode ser no consultório, né, Madalena? Quando você menos espera, tudo é tentação. O seu celular é tentação, a TV é tentação. A vontade de ler a Bíblia e o descanso, a vontade de dormir é tentação. O tempo todo você é tentado. O tempo todo essa situação te assola. Não tem como a gente evitar isso. Jesus se fez homem para ser tentado. E agora, olha essa seguinte frase: nós somos tentados para que possamos ser como Jesus. Porque Jesus foi tentado em todas as coisas. E quantas vezes ele pecou? Nenhuma. Então ser tentado não é pecado, ok? A tentação simplesmente acontece. O pecado está em cair na tentação, aonde você é enlameado e cheio do mal. Outra coisa importante que eu quero destacar é que nós deveríamos nos preparar para a hora da tentação. Há momentos em que a tentação ganha nova força e eficácia, seja por conta que nós nos sentimos mais débeis e fracos como pessoa, e isso acaba sendo uma oportunidade para Satanás nos atacar. No caso de Jesus, uma das piores horas de tentação foram aquelas 3 horas que ele passou no jardim do Getsemane, querendo
que Deus passasse dele o cálice sem que ele tivesse que beber. E ele levou os seus discípulos lá e disse: vigiem e orem para que não cedam pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Olha, 3 discípulos tinham a missão de ajudar Jesus no momento de maior tentação e dificuldade. Mas ao invés de servirem, eles não conseguiram por algumas razões. Dessa forma, as tentações podem nos levar a um triunfo em Deus ou ao fracasso e derrota. Tudo depende de se a gente está pronto ou não está pronto. E há 2 coisas que ele nos incentiva a fazer para nós estarmos prontos para enfrentar a hora da tentação, que virá mais cedo ou mais tarde. A primeira coisa é vigilância. Vigilância. Você é chamado a permanecer em guarda, atento a tudo fora e especialmente dentro. Nós temos alguns irmãos aqui que trabalham como vigilantes, e eles têm que ficar atentos nas câmeras que mostram o que está acontecendo dentro da instituição, mas também nas câmeras que mostram o que está acontecendo fora da instituição. E quem é suspeito? Todo mundo. Você nunca sabe como virá o ataque, como virá o ladrão. Então é função do vigilante vigiar, guardar. E Jesus diz: vigiem, vigiem, coloque guarda, fique atento. Permanecer o tempo todo atento. Para você vigiar, é preciso conhecer as suas fraquezas. É claro que os lugares mais fracos demandam maior. Gente, me ajuda aí, vai. Vigilância. Se você sabe que tem um buraco, que tem uma porta lá, que coitada, tá pela hora da morte. Se alguém lascar o pé, ela abre. Aonde você vai ficar vigiando? Nessa porta. Então eu pergunto, você sabe quais são as áreas fracas da sua vida? Você sabe qual é mesmo a brecha aonde Satanás te pega? Às vezes algumas cabecinhas abaixo falam: eu sei, nem sempre. Porque se nós soubéssemos, por que cairíamos? Né? Por que tanto triunfo dele? Geralmente, nós caímos porque vigiamos as áreas erradas. É justamente onde a gente não está vigiando que nós estamos logrando derrota. É na onde você acha que é forte. É na onde que você acha que está pronto. É na onde que você acha: não, eu tenho maturidade. E olha, gente, o negócio é tão sutil, que você pode estar numa situação envolvida com uma outra pessoa e julgando ela, dizendo: mas fulano é muito isso, muito aquilo. E ao sentir e ser envolvido com esses sentimentos de amargura, você acaba fazendo a mesma coisa. Você já deve ter se pego nesse crime. Quando eu tiver meus filhos, eu vou ser diferente do meu pai e da minha mãe. E aí, na hora que os filhos chegarem, você se vê fazendo a mesma. O que aconteceu? Não era justamente o que você falou que não ia fazer? Está errando na mesma coisinha? Soberba. Achou que estava bem. Parou de vigiar. Parou de entender: não, a minha tendência é fazer exatamente o mesmo. A minha tendência é repetir exatamente o mesmo padrão. Se o outro está caindo nesse pecado, a tendência é que eu caia também. Até porque o pecado dele me ofende, me machuca, me contamina. E aí a pouco eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou caindo no mesmo buraco. Eu estou sendo puxado para a mesma situação por falta de vigilância. É preciso conhecer suas fraquezas. E além disso, é preciso proteger as suas fraquezas. A Bíblia fala: quem está de pé, veja que não cai. Então se agarra, meu querido. O negócio é o seguinte: Satanás quer passar a rasteira na sua vida e Deus está deixando. Sim, os momentos são terríveis, mas Deus permitiu esses momentos para ver o tipo de vigilante que você é, para ver o tipo de fidelidade que você tem. E a primeira coisa que você tem que perceber é que é ruim, é pequena, é insuficiente. Quem já caiu, cairá de novo porque é fraco. O que fazer? Abrir os olhos, arregalar os olhos com medo e falar: Deus tem misericórdia de mim, porque essa área minha é muito fraca, porque eu ainda não amadureci o suficiente, porque é tão fraca, eu vou precisar que o Senhor coloque guarda no meu coração, me ajude a ficar esperto, a perceber as astúcias do inimigo, para agir conforme o que o Senhor quer e não o que ele quer.
para agir conforme o Senhor quer e não como eu quero, ou acho que é certo e justo. Você precisa vigiar e iluminar as áreas mais sombrias da sua vida. Se você está caindo numa área, e não é o Espírito que está guiando a tua vida, é a sua carne, é a sua emoção, ou é a provocação dos outros, já é uma área dominada pelo inimigo. Já é. Precisa ser reconquistada. Quando alguém é cheio do Espírito Santo e passa por provações, ele vai revelar o que ele tem. Nós sabemos que o fruto do Espírito parece até uma mexerica, vamos dizer assim, com vários gomos, né? Não é assim que a gente fala? Uma mexerica? E o que acontece quando a gente pisa numa mexerica? Quando a gente espreme uma mexerica, o que sai de dentro dela? Sumo de mexerica, suco de mexerica. E o que acontece quando a gente aperta uma pessoa carnal? Confusão, inveja, gritaria, feitiçaria, idolatria, ciúme, inveja. A situação revela o que está dentro, não coloca lá, ela revela. Agora, uma pessoa vigilante, atenta, pedindo ao Senhor na hora que passar pela provação, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, aprovado. Vigia. Algum tempo atrás fizeram um atentado contra um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, hoje eleito, Donald Trump. E ele tinha guarda-costas. E uma das guarda-costas era uma baixinha, desculpas baixinhas, gordinha, desculpas gordinhas. E ela estava lá com seus óculos escuros, como os seguranças de presidente dos Estados Unidos, com seu paletó preto, como seguranças dos Estados Unidos, com seu coldre, com a arma, né, muito boa, como todo segurança de presidente dos Estados Unidos. Tem até aquele fiozinho aqui enroladinho, vocês já viram de filme? A gente conhece. E está lá a gordinha. E aí veio o tiro, e ela... Aí tenta tirar a arma, não consegue, aí desiste, aí vem aqui assim, completamente perdida. Ela não estava pronta. Hoje nós vivemos numa época em que fala bem assim, ó, todo mundo precisa de oportunidades iguais, entendeu? Tanto o cara que está pronto, preparado, ó, sabe? Dá conta do trabalho, mas o gordinho também dá. A gente tem que entender que o gordinho também enfrenta essas coisas aí, ele também vai dar conta. Gente, o que vocês acham? Quem é que está preparado para pular o muro? O magro ou o gordinho? Desculpa os gordinhos. Eu não estou querendo ofendê-los, mas eu quero dizer que as situações demandam preparo. Demandam um preparo prévio, eu diria. Para proteger alguém, para usar uma arma, você tem que ser treinado. Como que tira do coldre, como que coloca, como que desarma, como que usa, como se portar em situação de tensão, como se portar para poder identificar de onde vem um tiro, o que fazer. Nós já vemos filmes onde o guarda-costas salva, usando o seu próprio corpo, não é? Eu vejo às vezes, quando vem um guarda-costas de verdade, o guarda-costas de verdade é legal de ver, está aquela turba de gente envolvendo esses caras importantes assim, gente falando, microfone na cara, gente falando e falando, e o guarda-costas está lá. Como é que o guarda-costas está? Cara, parece que ele está ligado em outra sintonia, pronto para qualquer coisa, preparado, vigilante. Queridos meus irmãos, eu acho que nunca teve uma geração de crente mais desleixada com a vigilância do que nós. Nunca teve uma geração de crente tão pamonha como nós. Deus vai me guardar. Deus vai me proteger. Não tem nada demais, todo mundo passa por isso. Pois é Deus mesmo que vai te jogar na panela, como fez com Jesus. Acorda.
Você precisa estar pronto, você precisa vigiar. Vigia o seu próprio coração. Eu vou perguntar uma coisa mais difícil. O que Satanás tem em você? Porque se você peca, ou tem caído em pecado, caído em tentação, então ele já tem uma cabeça de ponte, uma área. O que é, você sabe? Porque nós não podemos chegar na mesma postura de Jesus e dizer, ele nada tem em mim. Vocês lembram disso? Depois desse tempo de oração que os discípulos só conseguiram dormir, Jesus acordou, chega, vamos embora, acabou. O príncipe desse mundo se aproxima, mas ele nada tem em mim. Na dele, eu não caio. Ele não tem onde me pegar. Eu vou para a cruz porque eu quero. Porque eu escolhi obedecer ao meu Pai. Eu vou olhar para os meus algozes e vou orar para que Deus não impute a eles esse pecado. Eu não vou ser vencido pelo mal. Eu vou completar a minha missão. Eu vou amar até o fim os meus, mesmo agora que eles vão me abandonar. Eu vou olhar para Pedro, depois que o galo cantar. Mas eu não vou olhar para ele, seu traidor miserável. Eu vou olhar para ele, para que ele sinta e perceba o que fez. E depois eu mesmo vou conversar com ele, depois que eu ressuscitar. E vou restaurá-lo. Jesus tinha pleno controle da situação. Não havia 1 centímetro do seu coração onde Satanás pudesse fincar a sua bandeira e dizer, eu vou rolar esse cara. Nada tem em mim. Com isso pense, o que Satanás tem em você? Qual é a área onde você faz a vontade dele e não a sua? Por último, falando ainda de tentação, a dica de Jesus é, além de vigiar o tempo todo, nós devemos orar. Orar para não cair em tentação. E eu pergunto, meus irmãos, como é que anda a nossa vida de oração, comparada com outras pessoas que viveram em tempos difíceis? Ela anda tão boa quanto, ou é de fazer vergonha? Diante dos problemas que você enfrenta, será que você está orando o suficiente? Ou a sua oração é só até o primeiro cochilo? Eu não estou julgando vocês, porque eu já fiz muito, hein? Deixei para orar por último e dormi orando. Dormi. Vai terminar a oração no outro dia. Amém. Paguei. Em compensação, quantas vezes fiquei acordado jogando videogame? Poxa, fácil. Bota o Mario Kart, bota um peba para eu ganhar dele, né? E pronto, a noite inteira ganhando dele ali, ó. Quem está rindo já jogou o Mario Kart, não é? Isso aí. Quem está pensando, o que é isso? Pois é. Você também deve ter passado noites em claro por outra besteira qualquer aí também. É fácil. E passar a noite em vigília e em oração, quantos fizemos? Ou dedicar a Deus uma semana de busca a Deus em mais oração, intensa e sincera e profunda, quantos fizemos? Jesus está dizendo, vigiem e orem. Orem para que não cedam à tentação. As tentações deviam nos conduzir a uma vida de busca mais intensa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Paulo tinha na sua carne um espinho da parte de Satanás. Era um mensageiro de Satanás para atormentá-lo. Vocês conhecem esse texto bíblico? E por 3 vezes o que ele fez? Ele orou, pedindo para Deus retirar o espinho. E qual foi a resposta de Deus? Não vou tirar o espinho, porque esse espinho lhe faz bem. É na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. A minha graça te basta. Se nós estivéssemos orando pela situação que nós estamos enfrentando, buscando a Deus mesmo, à medida que elas ficam postergando, sabe, nunca acaba, talvez nós tivéssemos um entendimento, essa situação vem da minha parte também para que você dependa de mim, para que você continue orando, para que você continue buscando, para que você se humilhe e perceba quão pecaminoso você é, e o quanto dependente você deve ser. Ora, que outra razão nós teríamos para orar para Deus e Deus não resolver os nossos problemas, senão que os nossos problemas servem ao propósito de Deus naquele momento? Alguns de nós orariam, Deus tira fulano da minha vida, pelo amor de Deus. Quem sabe, ele não vai cortar a unha do pé, cai para trás, mas morre.
Não, como acontece com os outros aí. Por que você não tira? Gente, se Deus quiser tirar, Ele tira. Estava fazendo uma visita semanas atrás, um rapaz reclamando do coordenador horrível, que está estragando todos os lugares, ninguém gosta dele, transformar a vida de todo mundo no inferno, com a sua exigência, com a sua falta de educação, com seus, sabe, cheio de picuinha. Eu falei, cara, vamos orar. Vamos orar. E eu orei, Deus, se for da tua vontade, prepara um emprego melhor para esse cara. Traz outra pessoa para o lugar dele, que melhore o clima, para todos os colaboradores poderem trabalhar em paz. Passou 15 dias, fui na casa da pessoa de novo, fazer estudo bíblico. Pastor, voltei de férias, o cara foi embora. Eu falei, rapaz, então vamos orar por outras coisas que Deus está ouvindo, né? Se Deus quiser tirar, Ele tira. Mas às vezes Ele quer manter, e você ainda não descobriu o porquê. E você só vai descobrir orando. Orando, Deus, eu estou com essa situação há tanto tempo, o que o Senhor quer com isso? Deus me dá graça, Deus me sustenta. A situação te empurra para o seu Senhor, para o seu refúgio, para o seu baluarte. E lá você é amparado, é alentado. Lá você pode ter entendimento e falar como Paulo, pois agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Forte porque ele era fraco, ele é forte em Deus, ele está sendo fortalecido em Deus. Aquele mensageiro de Satanás para atormentar, virou nas mãos de Deus um instrumento para completa dependência e fortalecimento espiritual de Paulo, para que ele continuasse humilde, para que ele continuasse dependente. Às vezes do jeito que a gente olha, é só desgraça, é o diabo em pessoa, encarnado na minha vida, me atrapalhando, não aguento mais. Mas se você vai orar, talvez Deus te dê outro entendimento sobre a situação, e essa situação é uma prova e um teste para a sua fé, não para a sua queda, mas para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Como é que a gente deve fazer para não cair em tentação, meus irmãos? Tá, mas aí às vezes a gente orou, não vigiou o suficiente e caiu. Depois que caiu, como é que faz para a gente lidar com os nossos pecados? Eu nem preparei o sermão daqui em diante, eu quero que vocês me respondam. Já caí, e agora? Ensino do cabrunco. Está no inferno, abraço o capeta. Eu ia falar um outro, mas tem a ver com fezes humanas, então não vou falar. Mas alguns de nós seguem a filosofia do inferno. Ah, já que eu já falei, agora eu vou falar para ciclano. Ah, já que eu pequei, então agora que se lasque. Ah, já que eu estou fraco, então agora, se Deus quiser, que me ajude. E começamos a entrar num padrão destrutivo de comportamento espiritual. Aconteceu comigo. Eu confessei, aí fiquei 15 dias sem pecar, eu pequei de novo o mesmo pecado. Rodrigão dizia, né, que a gente tem que inovar nos pecados, não ficar repetindo os mesmos, mas às vezes é difícil, né? É repetitivo, você cai, aí você cai de novo. E aconteceu que na minha adolescência eu estava com vergonha de vir conversar com Deus e pedir perdão, porque, poxa, que cara de pau que eu sou, né? Pô, foi ontem, foi antes de ontem, foi semana passada, agora estou eu aqui na mesma situação, volta o cão arrependido, né? Para orar. Eu falei, cara, eu estou ofendendo Deus dessa forma. E eu comecei a me conformar com a ideia, é melhor nem ofender Deus com esse arrependimento raso. Pela misericórdia de Deus eu entendi, mas se você parar de se arrepender, o que vai ser? E eu mudei a minha postura. Daquele dia em diante eu podia ter pecado, eu ia me arrepender no segundo seguinte. Porque o meu compromisso é com aquele que morreu para me libertar do pecado e para eu não cair da tentação. E foi ali que eu virei. Não vou dizer para vocês que eu não pequei naquela área, continuei pecando. Mas eu virei a meu entendimento. E comecei a correr do pecado e correr para Deus o mais rápido que eu podia.
sem delay, sem demora. Meus queridos, os pecados, para serem deixados, demandam a coragem de aceitar e reconhecer que eles são nocivos, destrutivos. O salário do pecado é a morte. Então confesse o seu pecado. Faça restituição do que você prejudicou a Deus e ao próximo. E se fizer de novo, peça de novo. E se fizer de novo, peça de novo. Mas leve isso a níveis mais altos de intensidade, de busca e desejo. Não faça como o povo de Israel, que esperava as coisas piorarem. Deus tem misericórdia de nós. E depois, meses, gerações sem buscar a Deus, para de repente quando as coisas piorarem, Deus tem misericórdia de nós, nós pecamos. Não. Volte já. Não espere as coisas piorarem. Você sabe onde esse caminho vai terminar. Abandone a tua vida de pecado agora. E muitas vezes, não basta se confessar a Deus. Você precisa se confessar com outra pessoa de carne e osso, que te ouça em nome de Cristo, e com o qual você divida o seu fardo, a sua história, seja exortado, receba a oração. Pode ser alguém novo, como eu, ou mais idoso, como alguns têm aqui que eu não vou apontar. Não importa, o pecado assola todas as vidas. Não tenha vergonha de admitir. Tenha vergonha do pecado, mas não tenha vergonha de admitir, porque admitir e buscar ajuda é algo honroso, é algo divino, é algo espiritual. Deixe o pecado te incomodar e procure socorro, procure oração, procure pessoas que possam te ajudar. Eu tenho essas pessoas na minha vida, o pastor Silas é uma, e é tão importante para mim ter momentos como esse, a cada vez que eu procuro, através da confissão, abrir a minha vida e ser transparente, mais eu sou liberto das cadeias que me prendiam, e melhor eu vencerei as tentações e as provações. Eu vou terminar dessa forma, fazendo você refletir. Feche os seus olhos e pensa no seguinte: qual é a situação que mais lhe incomoda hoje? Por favor, pensa nela. Qual é a situação que mais te incomoda hoje? É interna? Pastor, estou me sentindo muito fraco, eu acho que isso está me incomodando. Não, Deus, eu estou completamente descontrolado. O que te incomoda hoje? À primeira vista pode parecer que isso é intrinsecamente ruim, mas se você tiver a postura correta, isso pode ser transformado em bênção. Qual é o drama que você está enfrentando? Qual é a raiva que toma o teu coração? Qual é o desejo que brota, que você mal consegue segurar? Quais são as palavras que vêm como um turbilhão e saem pela sua boca, e quando você vê, você já diz? Qual é a emoção que irrompe, explode, e quando vê, você já errou? Qual é? Eu te convido a vigiar isso. Eu convido você a orar sobre isso. Eu convido você a enxergar isso a partir da perspectiva de Deus. Você não é a primeira pessoa a ser provada nessa área. Você não é a primeira pessoa a ser tentada nessa área. E com certeza você não vai ser a primeira pessoa a triunfar e vencer nessa área com a graça e o poder de Deus. Naquela noite, Pedro, João e Tiago dormiram e se lamentaram por ter dormido naquela hora. Mas eles tiveram a oportunidade de vigiar e orar por 40 dias, por buscar a Deus intensamente, até que o próprio Cristo apareceu no meio deles.
e depois insistir nessa busca, seguindo a instrução do Senhor, dizendo: não saiam de Jerusalém. E eles esperaram em oração e vigilância, até que o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram cheios de poder, e eles foram capacitados para serem testemunhas do Deus vivo, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Passaram noites em claro, pelos motivos certos, venceram as tribulações, as provocações e as perseguições, encararam de perto outra sorte de tentação, mas eles foram aprovados. Eles obedeceram, assim como nós somos chamados a obedecer nessa noite. Vamos orar. Senhor, nada é por acaso. A história e tudo que acontece na história, seja grande ou pequeno, obedece ao teu comando, à tua voz. Mesmo quando pessoas malignas intentam o mal para destruir, é o Senhor, Deus, quem conduz o desfecho. É o Senhor tão poderoso que consegue transformar o ódio de irmãos para o irmão mais novo em oportunidade de salvação de toda a família. O Senhor tem o poder para transformar até o mal em bem, de maneira que nós não devemos temer o nosso inimigo, nem temer o tentador, mas devemos temer o Senhor. Sim, devemos temer o Senhor, devemos respeitar o Senhor, amar o Senhor, buscar o Senhor e procurar entender o que o Senhor está fazendo na nossa história. Por isso, Deus, eu quero te louvar por cada circunstância difícil que eu estou enfrentando. Eu quero te louvar por cada circunstância difícil que os meus irmãos estão enfrentando, porque essas circunstâncias não são para a nossa destruição, mas para o nosso amadurecimento. No entanto, Deus, para que isso se torne uma realidade, nós nos voltamos para o Senhor nessa noite. Precisamos da sua ajuda, não temos condições sozinhos, Senhor. Nos ajuda a ser melhores vigilantes, olhando para o nosso coração e percebendo aquilo que se levanta e que é carnal, para que possamos mortificar a nossa carne. Mas também nos ajuda a estar vigilante, olhando para fora e percebendo tudo que é influência ruim, tudo que é tentação para se entregar ao mal, e fazer o oposto, seguir o teu Espírito, fazendo o que é bom aos teus olhos. Nos ajuda, Senhor Deus, a perceber que tudo vai bem se nós estivermos no Senhor, e que ninguém pode estar com o Senhor no nosso lugar, que a nossa oração fortalece a nós mesmos, que a nossa oração nos traz para perto do Senhor, onde a tua graça é suficiente para tudo o que é necessário. Por isso, Deus, nos ensina esse caminho misterioso, particular, de intimidade com o Senhor. Desperta o nosso espírito para te buscar mais vezes durante o dia, de manhã cedo, no meio do dia, ou à noite, ou mesmo na hora do problema. Que ao invés de sair de forma estabanada, fazendo o que vier na telha, Senhor, nos ajude a dobrar os nossos joelhos e perguntar: Senhor, o que eu faço? Senhor, qual é o teu projeto nisso? Senhor Deus, me ajuda. Senhor Deus, interfere. E que nessa hora, Deus, os nossos olhos se abram e nós possamos ver o teu carinho e o teu cuidado, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Recebam uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que o poder, a consolação, a eterna presença do Espírito Santo seja sobre vocês em todos os momentos, e especialmente na aprovação e na tentação.